jugo é suave e o meu fardo é leve. Um convite. É disso que se trata essa passagem. Um convite. Mas não é qualquer convite. Não é um convite apenas para uma visita. Mas é um convite para uma transformação de vida. Não é um convite para apenas um momento de alegria. Não é um convite apenas por um instante de alívio. Mas é um convite que mudará para sempre a sua história. Assim fez Jesus. Se tinha algo que Jesus falava muito, era contra a religiosidade, e o quanto aquilo estava sendo prejudicial, e o quanto aquilo estava trazendo peso para o povo, enquanto aquilo estava trazendo fardo para as pessoas. Elas serviam a Deus não pela satisfação, não pelo amor, mas pelo peso e pelo fardo que aquilo poderia trazer. Como ele mesmo vai dizer lá em Mateus capítulo 23, versículo 4, sobre os escribas, os fariseus que traziam fardos pesados para o povo, fardos que nem eles mesmos carregavam. Porque é muito mais fácil quando nós falamos do outro, mas não sede somente ouvintes, mas praticantes da palavra do Senhor. Este é um convite para as nossas vidas. Se nós olharmos na palavra do Senhor, ao decorrer da palavra do Senhor, você vai ver que é um constante convite do eterno para o seu Criador, a sua criatura, do Criador para a criatura. E o convite é: venham a mim. Adão e Eva, eles estavam lá no Éden, e lá eles podiam usufruir de tudo que tinha lá, exceto da árvore do conhecimento do bem e do mal. Mas havia liberdade. E eles se corromperam. E agora aquilo que era um encontro diário passou a aquele encontro não acontecer. E quando o Senhor ele vai de encontro a Adão, ele pergunta: Adão, cadê você? É como se ele estivesse dizendo: Adão, vem Adão, cadê você Adão? Eu estou esperando pelo encontro que nós marcamos. O Evangelho é um convite àquele que está perdido, um convite àquele que está oprimido, um convite àquele que está cansado, para que ele se volte para o seu Deus, para que ele reconheça Jesus como o único e suficiente Salvador, para que ele verdadeiramente manifeste publicamente que agora ele não vive mais ele, mas Cristo vive nele. É disso que se trata, de um convite. Malaquias, o último livro do Antigo Testamento, vai dizer, é um convite do Senhor: tornai-vos a mim, e eu tornarei a vós. O primeiro livro da Bíblia, do Novo Testamento também, como nós lemos agora, é um convite: vinde a mim, você que está cansado, você que está sobrecarregado. O livro de Apocalipse, o último livro, tem pessoas que têm até medo de ler. Já ouvi relatos de pessoas que falaram que lê a Bíblia quase toda, exceto o livro de Apocalipse, porque ela diz ter medo. Ah, meu irmão, o amor lança fora todo medo. Apocalipse 22, versículo 17 vai dizer assim: e o Espírito e a esposa dizem vem, e o que ouve diga vem, e quem tem sede venha, e quem quiser tome de graça da água da vida. Não tome de graça de um carro novo, de uma casa grande, de um negócio rico. Tome de graça da água da vida. A vida. Existem pessoas que elas estão numa condição de opressão, de cansaço tão grande, que
elas apenas existem. Elas não sabem o que é viver. Estão mortas, como zumbis, andando de um lado para o outro, sem saber o que fazer, à procura de saciar uma fome que ela tem dentro de si. Então ela vai de diversas formas tentar saciar, trazer uma satisfação para a sua alma, para o seu espírito, e ela não consegue, porque ela não entendeu o que ela precisa. Não é de coisas, mas é de uma pessoa, Jesus, o Cristo. A Bíblia é esse convite. No momento final, após o culto, nós fazemos este convite. Venha. Venha, porque nós queremos que as pessoas aí fora conheçam quanto nós somos uma multidão, não. Para que o mundo veja que há transformação, para que o mundo veja que é possível ter uma mudança na sua vida, que aquele que antes estava preso no pecado, agora ele está liberto em Cristo Jesus. Aquele que estava órfão, agora ele convive em família. Aquele que estava preso, agora ele está liberto. Aquele que estava com fome, agora ele passa a saciar a outros. E ele o faz não como um fim, mas como um meio de anunciar aquele que o salvou. Você vai ver na palavra do Senhor, aonde Jesus manifesta milagres, aonde Jesus move com curas. Não é o fim a cura, mas é um meio para que o reino fosse anunciado. Era um meio para que ele pudesse tocar nas vidas e ministrar nos corações. E muitas vezes nós estamos tão preocupados com este milagre, e nós esquecemos que o milagre é apenas um meio para manifestar a glória de Deus nas nossas vidas e também através das nossas vidas. É o convite do vinde a mim. Talvez um dia você já veio, mas não permaneceu. Talvez um dia você ouviu esse convite e isso mexeu dentro de você de uma tal forma que você sabe que algo aí mudou. E ao ponto de você ouvir a palavra do Senhor, de você ouvir sobre o Evangelho, isso queimar dentro do seu coração. Meu irmão, eu tenho a oportunidade de estar com pessoas, que essas pessoas um dia tiveram diante do Senhor, tiveram aí como você está, no domingo adorando ao Senhor, e agora elas estão afastadas porque cometeram os seus erros, se afastaram, se desvirtuaram do caminho, pecaram, caíram no pecado, e agora elas estão com vergonha de retornar, porque elas dizem: olha quanta coisa eu fiz, o Senhor não vai me aceitar. E aí quando você começa a falar da palavra do Senhor, quando você começa a falar do Evangelho, você vê queimar dentro daquele coração. Você vê aquilo incendiar ela por dentro. E aquela pessoa, quantas vezes eu tenho a oportunidade até hoje de falar com pessoas e ver essas pessoas chorarem diante da palavra do Senhor. Não é diante das palavras que eu falo, não, mas diante do toque do Espírito Santo, porque é Ele quem move nos corações. Mas assim como temos esse convite, vinde a mim, é um convite para um posicionamento. Um posicionamento que você tem agora diante do Senhor, de ir ou não a Ele. Existem pessoas que elas vão receber essa palavra, talvez elas vão chorar, mas elas decidiram não ir até Jesus, porque elas olham para aquilo que elas querem renunciar, e elas dizem: ah, mas isso é tão bom, isso é tão gostoso, se eu renunciar a isso eu vou perder o meu conforto. Meu irmão, você está deixando de entregar a sua vida para Jesus. Não é perder um conforto, mas é ganhar a eternidade. A palavra do Senhor, esse convite, não se trata de perder, mas se trata de ganhar, se trata de viver. Afinal, a definição de morte é separação. A separação. Agora aqueles que disserem sim para o Senhor terão vida e vida eterna.
Isso precisa queimar em nossos corações, mas não é um queimar apenas para nos aquecer, mas para que a gente possa incendiar a outros. Meu irmão, eu não acredito num avivamento que apenas pula, canta, salta, rodopia. Eu acredito num avivamento que primeiro gera arrependimento, gera transformação de vida, gera olhar para si mesmo e dizer: eu preciso de mudança. Isso é uma construção. Todos nós aqui precisamos de mudanças. Aqui, meu irmão, eu só estou numa altura um pouco mais alto do que vocês, para facilitar que vocês possam me ver. Mas diante de Deus estamos todos iguais, todos no mesmo nível. Mas por que Deus faz na vida de uns e de outros não? Aí é com Ele. Mas uma coisa é certa: aqueles que se posicionam diante de Deus experimentam coisas que eles nunca viveram. Posicionamento diante de Deus, irmão, não é você vir para o culto de domingo e cantar o louvor, que às vezes você nem entende a letra que você está cantando. Ouvir uma palavra, e aí porque alguém falou amém, você grita amém também. Vou contar para vocês um testemunho meu. Uma vez eu estava num culto e eu bebê na fé. Aí eu só escutei o pastor falando: amém, igreja, amém, irmão. E eu, irmão, com a cabeça baixa assim, esse ministério, ele não tinha muito o hábito do povo da glória a Deus, aleluia, né? Mas foi um amém tão convicto que aquele pastor pediu, que eu falei: não, amém. E aí eu percebi que é só eu que falei amém, da igreja inteira. Aí o povo começou a dar risada, e até hoje eu não sei por que eu falei amém. É sério, eu vou perguntar para Deus quando eu estiver na eternidade, o que eu falei aquele dia. Eu fiquei com vergonha de perguntar depois o que aconteceu. Eu só vi que todo mundo deu risada. Então cuidado na hora de falar amém. Esse convite é para aqueles que estão cansados, sobrecarregados, oprimidos pelo pecado, oprimidos, cansados por carregar um fardo de um sonho frustrado, oprimidos e cansados por buscar uma vida melhor, mas não encontrar, oprimidos por querer a sua libertação, mas reconhecer que não tem forças para tal, cansados de amanhecer mais um dia e não ver motivo do porquê acordar, cansados de chegar no trabalho e ouvir as mesmas histórias, cansados de voltar para casa e aqueles problemas te perseguirem, cansados e oprimidos de ter aquele momento de estar no seu quarto, de deitar na sua cama, aquela cama maravilhosa, confortável, com 300 camadas, mas aquilo não trazer paz para você. Oprimidos pelas circunstâncias da vida, pelas decisões erradas que foram tomadas. E muitas vezes perguntar para si mesmo: o que eu fiz de errado? Por olhar e não reconhecer aquilo que aconteceu. Vinde a mim é um convite para você que está assim, cansado, sobrecarregado, oprimido. Para você que reconhece que está nessa condição, meu irmão, primeiro de tudo é você ter transparência diante de Deus, reconhecer quem é você. Como você está? Deixar o orgulho de lado, ou melhor, romper com esta parede chamada orgulho e se colocar diante de Deus com humildade, com sinceridade e dizer: Senhor, eu preciso do Senhor na minha vida.
Mas eu não preciso de um Deus apenas que vá resolver o meu problema, mas eu preciso do Senhor, porque eu creio que o Senhor pode transformar a minha vida e mudar a minha história. É como eu já relatei aqui para vocês, aqueles homens na cruz com Jesus, aqueles ladrões, apenas preocupado em salvar a sua própria pele. Se você é o Cristo, se você é o Salvador, se você é o Todo-Poderoso, então tire você e tire a gente também, nos salve desta cruz. E o outro olha para ele e diz: ei, fica quieto, você nem mesmo nessa circunstância tem temor. Nós estamos aqui porque merecemos, mas ele é inocente. Muitas vezes falta a gente fazer essa leitura da palavra e refletir: será que nós estamos sendo quem ali do lado de Jesus? Aquele que apenas quer uma salvação para o seu problema, apenas uma solução para a sua dificuldade, ou aquele que realmente reconhece que é um pecador miserável, que é alguém que necessita da presença do Senhor, que é alguém que necessita da salvação? Novamente, a salvação, ela não te aponta para uma solução de um problema terreno. A salvação, ela te aponta para uma solução para a eternidade. Daquele que está perdido, daquele que está afastado do seu Criador. Só que a gente, sem perceber, nós somos roubados com tantas informações, com tantas coisas, com tantas palavras. E talvez você já fez que nem eu um dia, deu um amém para algo que você nem sabia o que estava acontecendo. Consegue colocar no telão aí Romanos 12, 1 e 2, por gentileza? Rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresentei os vossos corpos em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto. Que é o vosso culto racional. E não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Ou seja, a racionalidade do culto faz com que você também passe a ter uma vida transformada, e agora você não vive mais de qualquer maneira, porque você entendeu que você precisa de uma transformação, não no outro, mas em si mesmo. E aquele que vive esta metanoia, essa transformação de vida, agora ele está sim direcionado a viver a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Não é a sua vontade, não é o seu querer, mas é a vontade de Deus. E quantas vezes é negociado o propósito? O pastor Rodrigo uma vez ministrou sobre isso. Propósito e proposta. Há vezes que nós recebemos propostas e aí nós negociamos o nosso propósito por causa de uma proposta, de algo que traga uma satisfação de momento, mas nos esquecemos, ou negligenciamos, melhor dizendo, porque nós não nos esquecemos, negligenciamos o chamado de Deus nas nossas vidas. E viemos para o culto na perspectiva de recebermos uma palavra, porque assim nós fomos doutrinados e ensinados, que eu posso ir para o culto para receber uma palavra, não para entregar o meu melhor ao Senhor. Afinal, este período de culto tornou-se um momento onde eu vou buscar intimidade com Deus, não apenas manifestar uma intimidade que eu já estabeleci no meu secreto. Queremos ser instrumento para viver grandes coisas da parte de Deus. Queremos ser instrumento para viver o sobrenatural, mas não pagamos o preço para que possamos viver como tal.
Vinde a mim, você que está cansado e sobrecarregado. Como eu falei, um posicionamento. Um posicionamento que você tem primeiro consigo mesmo. O Senhor, Ele busca de nós não um discurso, mas uma atitude. O Senhor, Ele busca de nós não apenas palavras, mas ações. Afinal, eu sou santo porque eu sou separado para o Senhor. Mas eu manifesto a santidade porque eu manifesto o meu posicionamento diante de Deus. É interessante que ele diz: venha a mim você que está cansado e sobrecarregado. Ele diz assim: venha, se você vir, eu vou trazer alívio para você. Se você vir, eu vou aliviar este fardo, eu vou aliviar esta opressão que você está vivendo. Mas você precisa vir, não é o seu Salvador indo, mas é Ele clamando a você: venha. Porque é posicionamento, irmão. É posicionamento de nós olharmos para a nossa vida e com sinceridade falarmos: nós precisamos de mudança, eu preciso de mudança, eu preciso de transformação. Então eu vou para aquele que pode mudar a minha vida, eu vou para aquele que realmente pode transformar a minha história, eu vou para Jesus. Porque eu reconheço que não há outro caminho. Ele é o caminho, a verdade e a vida. Tomai sobre vós o meu jugo. O jugo, ele vai tratar de direcionamento. O jugo é uma peça de madeira, onde essa peça é responsável, na agricultura, por unir dois bois ou mais, para que eles possam ir para uma direção, ou seja, para que eles possam cumprir um propósito. Quando Jesus diz: tomai sobre vós o meu jugo, Ele diz, quando você se posiciona de vir a mim e eu trago alívio para você, agora você passa a caminhar mediante ao propósito que eu tenho para a sua vida, o qual há outros que precisam ser alcançados, há outros que precisam saber que há esse jugo, que há esse alívio, que há esse refrigério, e você vai ser esse instrumento que vai alcançar a estes outros. Eu digo sempre para os discípulos que estão com a gente na célula: o seu trabalho, a faculdade, aonde você está, a sua casa, ela não é algo que aconteceu para trazer uma realização para você, mas é uma oportunidade para que ali você manifeste o reino de Deus, para que ali você cumpra o chamado de anunciar as boas novas. Mas nós temos nos calados, porque não queremos entrar em conflitos, não queremos parecer deselegantes com o próximo. E aí nós nos calamos porque não há posicionamento. O posicionamento, ele não precisa acontecer no outro, ele precisa acontecer em mim. Quando nós caminhamos sobre este propósito, nós passamos agora a ter como referência Jesus, porque nós agora caminhamos com Ele, sob o direcionamento dEle. E ao olhar para Ele, nós temos como referência a mansidão e a humildade. Bom mestre, o que farei para lhe dar a vida eterna? Ninguém é bom senão a um. Jesus manifestando a humildade. Jesus vai lavar os pés dos discípulos. Não porque não tinha outro para fazer. Não porque ele queria parecer bonito. Mas porque ele estava dando o exemplo.
que nós precisamos ter a humildade de olhar para o próximo não como alguém inferior, mas como um igual. Ah, pastor, mas eu vou para a igreja e ele não. Eu tenho uma família abençoada, ele tem uma família toda desestruturada. Essa palavra que você sabe qual que é. Desestruturada. Saiu. Não, porque eu sou líder de célula, então eu tenho a palavra dos céus para ele. Eu tenho por hábito de pedir para alguém: posso orar com você? Isso é coisa minha, porque eu gosto de orar com alguém. Para mim, eu não falo posso orar por você, porque eu já imagino essas cenas de cima para baixo. Agora com você, eu vou descer devagarzinho aqui, quem estiver na transmissão. Orar com você, estabelecendo a unidade de estamos ligados como corpo. O corpo é um, as células são diversas. Em breve a gente vai ter fruto fiel. Quem é fruto fiel aí? É mesmo, irmão? Você responda isso para mim. Quem aqui está 1 mês sem faltar na célula, levanta a mão. Faltar em discipulado, continua com a mão levantada, os que são 12. Então você realmente tem sido fruto fiel? Ou um fruto interesseiro? Enquanto tem algo, está ali. Se não tem algo para oferecer, não está. Então seja você um fruto fiel. Um fruto fiel de quê? Discípulo de Jesus. Nós temos essa missão de estar à frente de uma geração Benjamim. Mas eu digo para eles constantemente: vocês não são meus, vocês são discípulos do Senhor Jesus. E eu estou aqui nessa missão, né? Quem participou já do nosso seminário de ovelha, vai lembrar da ovelha Nahal. Eu estou aqui apenas com mais uma ovelha que auxilia o pastor a conduzir o rebanho. Então orar com... Nós precisamos nos conectar mais às pessoas, para que elas vejam a transformação em nós. Mas pastor, vou te contar uma coisa aqui. Eu ainda estou com uns negócios aí que eu preciso resolver. Então meu irmão, essa é a oportunidade de você começar agora. Não é começar hoje não, porque se você falar começar hoje, você vai deixar, não, depois do final da noite eu dou um jeito na minha vida. Não, é agora, é já. Olha que coisa que aconteceu. A gente estava aqui, eu fui apresentar os visitantes, aí o que aconteceu com a energia? Foi um apagão. Foi algo de repente, algo que a gente não esperava. A vida é assim. Hoje nós estamos uns com os outros, mas talvez amanhã não estaremos mais. Talvez hoje a gente esteja celebrando e amanhã pode estar chorando num velório. Não estou profetizando não, amém? Mas é uma realidade da vida. Porque nós precisamos pensar sobre isso também. Como têm sido as nossas ações? Posicionamento de quem nós somos, o que temos feito, o que vamos fazer, o que vamos gerar de impacto em outras vidas, mas mais que isso, o que vamos gerar de impacto naqueles que estão ao nosso redor. Meu irmão, eu amo vocês demais. Demais, demais, demais. Mas se tem alguém aqui que, na verdade 2 pessoas que eu tenho uma preocupação muito grande de impactar essas vidas, de dar bom testemunho, está sentado bem aqui do lado. É a minha esposa, a pastora Thaís e o meu filho André. Aí às vezes eu fico com uns papos meio doidos deles. Eu falo, se eu morrer, primeiro que vocês, não é para sair da igreja não. É para permanecer firme. Não dependa de mim. Dependa de Deus. E a minha oração é que esse camaradinho que está sentado aqui do lado, ele vai estar morrendo de vergonha agora, porque legal de ser pai é isso, que a gente pode fazer o filho passar vergonha publicamente. Que esse menino que está aqui, ele seja um homem
usado e ousado por Deus. Assim tem que ser a nossa vida, meu irmão. Pensar no agora, não apenas olhando para os nossos problemas, olhando para o nosso umbigo, mas entender que ainda que eu tenha dificuldade, ainda que eu passe pelas lutas, eu não me esqueço do Senhor quem me guarda, eu não esqueço do meu Salvador, eu não me esqueço daquele quem tem me abençoado, eu não me esqueço daquele que está comigo. Porque hoje nós podemos estar aqui reunidos em multidão, mas pode chegar um momento onde nós vamos estar sozinhos, onde nós vamos estar com as nossas ansiedades, com as nossas frustrações, com a nossa solidão. E a quem eu vou clamar? A quem eu vou buscar? Talvez você vai tentar ligar para alguém e você não vai conseguir. Talvez o telefone vai chamar, e essa pessoa não vai atender. Mas há alguém que, se você verdadeiramente clamar, que se você verdadeiramente se humilhar, se colocar, se prostrar diante dele, abrir o teu coração, pode ter certeza que ele vai te ouvir. E pode parecer que ele não está fazendo nada, pode parecer que não tem nem ninguém te ouvindo, mas tenha certeza que ele está com você. Basta que você se posicione diante dele, abra o seu coração e diga como aquele cego: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Que nós sejamos como estes homens e mulheres da palavra do Senhor. Homens e mulheres que estavam diante de Jesus nas mais diversas histórias. A palavra vai dizer que havia aquele que estava possesso por demônios, que nenhuma corrente conseguia prender ele, porque ele arrebentava as correntes. Mas quando aquele homem teve um encontro com Jesus, ele foi transformado. E agora as pessoas olhavam para ele: ué, cadê aquele homem que estava endemoniado? Cadê aquele homem que estava preso por correntes? E agora ele estava bem vestido, de banho tomado e diante do Senhor. Havia aquela mulher que foi pega em adultério, e aquela mulher, ela foi arrastada. Que, irmão, vamos pensar, vamos mergulhar na palavra. Imagina essa cena: foi pega em adultério. Ela não chegaram assim, por obséquio, por gentileza, poderia nos acompanhar até Jesus, que se diz o Cristo? Não, vem aqui. E imagina os nomes aí. Não imagina não, senão você vai tirar o foco. Agora já está imaginando: sai em nome de Jesus. Aí vai arrastando aquela mulher. Eu fico imaginando aquela mulher naquele caminhar, ela pensando: acabou a minha vida. O que eu fiz? O que eu fui fazer? Talvez ela seja como alguns de nós, que naquele caminhar disse assim: Jesus, não, que ela ainda não tinha tido encontro com Jesus. Ela falando: Deus, me dá só uma oportunidade. Olha, se eu conseguir escapar dessa, eu vou tomar jeito na minha vida. Quantas vezes nós já não fizemos esse tipo de oração? Veio o aperto financeiro: não, Jesus, se o Senhor me prosperar, olha, eu vou ser fiel ao Senhor. Jesus, se o Senhor abençoar a minha empresa, olha, eu vou dar emprego para o povo na igreja, vou abrir casa de recuperação, vou fazer um monte de coisa. Ó, Jesus, se eu ganhar na loteria, não fala isso não, irmão, tá bom? Aí imagina aquela mulher naquele caminho, o período mais longo da vida dela. Vão acabar comigo. E ela está diante agora, jogada diante de Jesus. A palavra não disse: aquela mulher, ela já conhecia sobre Jesus, ela sabia os feitos de Jesus, mas aqueles homens que lançaram ela ali sabiam. E agora ela está diante de alguém que nem olhar para ela direito está olhando, alguém que está com a cabeça baixa escrevendo na terra. E ela pensou: acabou. E ele diz: aquele que não tiver pecado, atire a primeira pedra. Aqueles homens começaram a sair um por um, do mais velho ao mais novo. Eles começaram a ir embora, até que todos vão embora. Jesus olha para aquela mulher e diz: não, ninguém te condenou? Dela: não. E ele: nem eu. Então vai, não peques mais. Perceba
Porque ali é um convite para uma transformação de vida. Quando ele diz, vá e não peques mais. Ele está dizendo, vá, caminhe, mas agora não fique mais naquela vida que você levava. Agora viva uma nova vida. Jesus cura leprosos. 10, volta um para agradecer. Cadê os outros 9? Voltou senão esse, o samaritano? Afinal, naquela época, os samaritanos não falavam com os judeus. Ou seja, um improvável voltou para agradecer. Talvez você é esse improvável. É esse improvável que voltou para agradecer. É esse improvável que um dia recebeu esse convite e disse sim para o Senhor Jesus. Talvez seja você esse improvável. Que as pessoas olhavam e falavam, esse daí não presta. Vai morrer cedo. Mas você voltou, e você está. Mas não é somente estar por um momento, mas permanecer. Porque a caminhada com Cristo consiste em constância. Não consiste de um dia, é que nem eu falo muito para jovem, né? Não consiste em um dia você está querendo abraçar as nações para anunciar o evangelho, no outro dia você está abraçado com o capeta. Mas é você se posicionar diante do Senhor. Eis-me aqui, envia-me a mim. Eu me esqueci o nome do irmão, mas essa semana faleceu um irmão que fundou a Jocum. A Jocum é responsável por enviar missionários para o mundo inteiro, em especial aquelas localidades onde é proibido pregar o evangelho. E a gente já teve a oportunidade de estar com esses irmãos, de ouvir esse testemunho. E aí tem uns irmãos que... Irmão, é muito bom esse negócio. Eles fazem tráfico de Bíblia. O que você é? O que você faz da vida? Eu sou traficante. Do que? De Bíblia. A gente dá risada, mas é de chorar. Porque se eles forem pegos com Bíblia, é morte. Não tem opção de ter contato com embaixada brasileira, não, é morte. E ninguém vai saber. Existem irmãos que eles, quando eles vêm, por exemplo, para o Brasil para falar sobre missões, eles têm que vir com uma touca com algo cobrindo o rosto, porque eles não podem aparecer, ninguém pode saber quem eles são, porque eles são procurados por esses grupos terroristas que estão preocupados em infectar, em especial a nossa juventude, para tocar neles, para transformar a mente deles, para que eles possam entregar a sua própria vida para matar outros. Estes homens, muitas vezes eles leem mais a Bíblia do que a gente, porque eles querem encontrar uma falha, eles querem encontrar um defeito. Mas olha que maravilhoso, o Senhor ele é tão lindo, tão poderoso, que estas pessoas que passam a ler a Bíblia apenas porque eles querem de alguma forma ter conhecimento para pegar aqueles que se dizem cristãos, essas pessoas se convertem pelo fato de ler a palavra do Senhor. Existem pessoas que estão se convertendo a Jesus, não porque eles vieram num culto que nem o nosso aqui e ouviram uma palavra e agora levantaram a mão, mas porque de alguma forma eles foram incomodados e eles foram visitados pelo nosso Senhor e tocados, e agora eles estão dispostos a entregar a sua própria vida pela causa do Evangelho. E muitas vezes nós estamos com dor de cabeça e nós não queremos ir para a célula. Muitas vezes nós estamos com um incômodo e nós não queremos participar, se envolver com o reino. Entenda, o reino de Deus não é cumprir uma função, mas o reino de Deus é caminhar diante de um chamado de Deus para a sua vida. Com humildade e com mansidão, encontramos descanso para as nossas almas. Encontrar descanso para as nossas almas não é estar excluído de problemas. Encontrar descanso para as nossas almas é mesmo diante dos problemas, nós sabemos a quem nós vamos recorrer. Nós sabemos que o Senhor está nos guardando.
Uma vez eu vi um relato, vou ver se eu vou conseguir lembrar esse relato exato aqui. Se eu não conseguir, me perdoe. Um irmão falando sobre o desafio do cristianismo. O desafio de servir ao Senhor. É entender que talvez a gente não vai experimentar coisas tão extraordinárias como outros experimentaram. Como irmãos até mesmo ao decorrer da história da igreja experimentaram. Grandes milagres. Tem um irmão que ele foi conhecido por orar pelas vidas e aquelas pessoas serem curadas, vomitarem tumor. A esposa ressuscitou diversas vezes. Uma das vezes a esposa chegou a falar para ele: pelo amor de Deus, deixa eu ir. É verdade. Eu sempre esqueço de falar o nome dele completo. É o Smith. Procura lá, Smith e ressuscitar, você vai achar ele. Havia um outro que se propôs a orar na floresta, e ali ele começou a buscar ao Senhor, buscar ao Senhor, e a manifestação da glória de Deus foi tão poderosa, que as pessoas que passavam perto, pelos arredores, mesmo não sabendo que tinha alguém orando ali, elas eram tocadas por um fogo tão tremendo, e elas eram cheias do Espírito Santo. Havia uns irmãos que decidiram se reunir num determinado local, e ali eles começaram a celebrar, ali eles começaram a pular, ali eles começaram a falar em línguas. Havia uma pessoa lá que viu um piano num canto, e ela começou a sentar naquele piano e começou a tocar sem nunca ter feito aula, porque eles estavam adorando ao Senhor. Eles começaram a celebrar, e este avivamento, chamado avivamento da Rua Azusa, impactou as nações ao ponto de chegar aqui no Brasil também. E nós temos aí a Assembleia de Deus como testemunho vivo de pessoas que foram impactadas. Há pouco tempo atrás, numa universidade, uns estudantes começaram a cultuar ao Senhor, e ali eles começaram a adorar ao Senhor, a louvar ao Senhor, e ali eles foram tomados, mas houve algo que começou a acontecer de uma forma estranha para eles. Aquelas pessoas agora estavam derramadas no altar, eles não conseguiam terminar aquele culto, eles estavam derramados no altar, se prostrando em arrependimento, entregando a sua vida para Jesus. Levantava outras pessoas e eles viravam e falavam assim: ei, você está passando por dificuldade, olha aqui, Deus mandou eu te entregar isso. Entregava ofertas, e pessoas eram impactadas. Pessoas do mundo inteiro, de diversos lugares, passaram a ir para aquela universidade, porque eles queriam também experimentar daquele avivamento. E aí muitas vezes, meu irmão, eu tive a oportunidade de acompanhar algumas transmissões de lá, e foi algo realmente muito poderoso. Eu me peguei sozinho no escritório lá, derramado na presença de Deus, e passado mais de 1 hora, e eu sem perceber chorando diante de Deus. Eu não estava pedindo por fogo. Eu passei esse período clamando pela misericórdia do Senhor com a minha vida. Me perdoa, Senhor, porque o avivamento traz arrependimento, o avivamento traz transformação, o avivamento traz a genuína conversão. Vinde a mim, vós que estão cansados, vocês que estão cansados e sobrecarregados. Aprendam, venha a Ele, aprenda com Ele, se entregue a Ele. Eu quero convidar você a se colocar de pé. Ele termina dizendo: porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Teve um momento da minha vida onde eu me encontrei pesado, cansado, oprimido, frustrado. E eu fui para uma igreja. E nessa igreja eu ouvi uma palavra. Foi algo interessante, né? Uma palavra diferente.
Mas de repente eu ouvi falar de um Jesus que se entregou por mim. Ouvi falar de um Jesus que veio Ele se esvaziou-se de si mesmo e tomou a forma de homem. Ele foi apedrejado, ele foi esbofeteado. Vai ler a Bíblia, irmão. Tem hora que a gente vê assim e fala, não, Jesus chegava nos lugares e as pessoas ficavam, oh, Jesus, né? Ficava lá, Jesus, cadê você? Eu vim aqui só para te ver. Não, irmão. Tinha momentos que queriam matar Jesus. Um deles ao ponto de querer empurrá-lo num precipício e ele sair no meio da multidão, porque queriam matá-lo. Então não espere você agradar ao mundo, espere você agradar a Deus e cumprir o propósito de Deus na sua vida. E um dia eu ouvi falar sobre esse Jesus, e aquilo mexeu comigo, e eu disse sim para ele. O pastor, olha o pastor de novo aí. Quem quer entregar a vida para Jesus, nesta manhã, eu com os olhos fechados, eu levantei as minhas mãos e disse sim, sim, sim. Eu só falava isso, irmão, sim, sim, sim. Veio uma alegria tão maravilhosa dentro de mim, e aquela voz suave, quem quer entregar a vida para Jesus? E eu estava agora orando, mas agora não conseguia perceber as pessoas ao meu redor. Era como se tivesse eu e aquela voz. E aquela voz dizia, entregue a sua vida para Jesus. Só que é algo que era uma autoridade. Era uma voz com autoridade, mas era uma mansa voz. E eu falava sim, sim. E eu me via com a cabeça baixa, porque eu não conseguia levantar a minha cabeça, por não me achar digno de levantar a minha cabeça. Sim, sim, era apenas o que eu falava para ele, sem ter dimensão daquilo. Aquele dia eu entreguei a minha vida para Jesus. Dia 24 de outubro de 2005. Eu entreguei a minha vida para Jesus. Eu disse o melhor sim da minha vida. Eu caminho com Ele. Tenho os problemas, irmão, talvez uns maiores ou menores do que o seu. Tenho também as minhas dificuldades, as minhas frustrações, as minhas lamentações. Mas hoje é diferente. Ele está comigo. E tem hora que eu me derramo e choro. E, Jesus, misericórdia, Jesus. E aí sabe o que eu sinto? Nada. Tem hora que eu estou de joelho e eu falo, hoje vai. E eu, Jesus, da hora que eu largo de madrugada, Thaís na cama e estou lá falando com Jesus e falando e abrindo meu coração. Chegar a gemer de mandar embora as dores. E eu não escuto nada. Mas eu sei que Ele está. Porque eu não me movo pelo que eu sinto. Por sentir ou não Deus movendo. Ele é, Ele está, Ele faz. Ele não vai me desamparar porque Ele está comigo. Ele não vai te desamparar. Seja você diante dEle, seja você abra o seu coração para Ele, seja você declare verdadeiramente Ele como seu único e suficiente Salvador. Se abra para Ele, irmão, se abra para Ele.
Feche os seus olhos, se abra para Ele. Nesse Espírito, nesse mesmo Espírito. Que essa paz mova aí na sua vida, que essa paz mova no seu coração. Oh, é Ele quem faz. Nós somos limitados, nós somos falhos, mas Ele é perfeito, Ele é ilimitado. Continue, irmão, nesse mesmo Espírito, né? Isso. O vinde a mim é um convite, como eu comecei dizendo. É um convite para se entregar a Jesus. E eu quero fazer esse convite nessa manhã. Porventura tem alguém aqui que nunca se entregou a Jesus, nunca declarou Jesus como seu único, suficiente Salvador, e quer nesta manhã tomar esse posicionamento, ouviu esse convite e entendeu que é um chamado para a sua vida. Não é um chamado para viver uma religiosidade, não é um chamado agora, né, para mudar de religião, mas é um chamado de transformação para a sua vida. Tem alguém aqui que quer entregar a vida para Jesus? Nessa manhã, se tiver, meu irmão, levanta a sua mão só para eu ver você. Tem alguém aqui que quer entregar a vida para Jesus? Ele te chama, vinde a mim, vinde a mim, vinde a mim. Você que está cansado e sobrecarregado, se tiver, levanta a sua mão onde você estiver e balança assim para que eu possa te ver. Ou você que um dia já fez isso, mas as circunstâncias, as decisões fizeram com que você fosse para uma outra rota, e agora esse convite também é para você, vinde a mim. Tem alguém aqui que quer voltar para os caminhos do Senhor, se posicionar diante dEle? Estenda suas mãos. Aleluias. Você que estendeu as suas mãos, vem aqui na frente que eu quero orar com você. Tiver um irmão aí, bênção, ora, venha com essa vida também. Um líder de célula. Ele está movendo aqui, irmão. Ele está movendo neste lugar. A salvação, a entrega. Obrigado, papai. Obrigado, papai. Obrigado. E você que quer tomar esse posicionamento, vem agora, vem. Vinde a mim é o chamado do Eterno. Vinde a mim é o chamado do seu Senhor. Vinde a mim é o chamado do seu Salvador. Só vem. Oh, santo, 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 santo Deus, obrigado, Pai. Obrigado por estas vidas, obrigado pelo teu manifestar, obrigado pelo teu operar, Senhor Deus, em o nome de Jesus. Vocês repitam assim comigo, vocês que estão aqui na frente. Senhor Jesus, nesta manhã, eu reconheço o Senhor como meu único e suficiente Salvador. Escreve meu nome no livro da vida. Eu te peço perdão pelos meus pecados e peço que o Senhor transforme a minha vida e mude a minha história. Em teu nome eu oro. Amém. Eu quero fazer uma oração com vocês. Pai, em nome de Jesus, eu quero te agradecer por cada uma destas vidas. Pedir, Pai, que o Senhor venha fortalecê-los, que o Senhor venha guardá-los, livrá-los de todo o mal, meu Deus. Que a paz que excede todo entendimento seja sobre eles, meu Deus. Que eles permaneçam nos teus caminhos, meu Pai. Que o Senhor use eles como instrumento nas tuas mãos, meu Pai. Que hoje seja um memorial de uma mudança de vida, de uma transformação de história que o Senhor está realizando nestas vidas,
vidas, meu Deus. Eu os abençoo, Pai, peço que o Senhor alcance também os seus familiares, que cada casa representada aqui, meu Deus, viva essa transformação, que o amor do Senhor se estabeleça sobre estas vidas, que eles, Pai, sejam um instrumento nas tuas mãos, meu Deus. Eu te agradeço em nome de Jesus, amém e amém. Glória a Deus pela vida de vocês. Eu estou mais feliz que vocês. Quando o Senhor Ele move nas nossas vidas, há uma transformação. Nós agora estamos que nem uma criança, aprendendo a caminhar. Tem hora que a gente fala umas coisas erradas, mas a gente está aprendendo. O importante é não desistir, permanecer. Se a gente pudesse fazer que nem eu vi essa semana uma pessoa estava com adesivo assim no carro: tenha paciência, novo recém-habilitado, né? Tenha paciência, recém-habilitado. Então que dá vontade de grudar assim, ó, tenha paciência, estou no processo, estou sendo transformado e moldado por Ele. E nós temos a nossa família biológica, mas Deus é tão maravilhoso que Ele amplia, e nós passamos agora a ter também uma família na fé, irmãos que estão assim como nós, caminhando, né, buscando no Senhor, cada dia mais essa transformação. E eu queria que você virasse para cá e visse uma parte dessa família, porque há muitos outros ainda que fazem parte dessa família, e você dê as boas-vindas a eles. Sejam bem-vindos em nome de Jesus.